Olá, meninos, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a correção da atividade da aula anterior e depois desta correção, nós iremos fazer uma atividade complementar. Nós trabalhamos com um texto do escritor Carlos Drummond de Andrade, que é o poema Cidadezinha Qualquer. Então, no slide anterior, nós colocamos uma lâmina onde tinha um pouco sobre a obra, sobre o escritor Carlos Drummond de Andrade. Com certeza vocês leram a biografia e o poema Cidadezinha Qualquer, da autoria de Carlos Drummond de Andrade. Foi feito questões referentes ao poema Cidadezinha Qualquer. A primeira questão, o enunciado diz: neste poema, um verso em especial se expressa com a linguagem característica dos mineiros. O verso é. Então, quando se refere aqui à linguagem característica dos mineiros, nós vamos observar a questão da linguagem utilizada. Aqui já foi bem claro que diz que é uma linguagem característica dos mineiros, Quem nasce em Minas Gerais. Então, letra A, devagar as janelas olham. Letra C, mulheres entre laranjeiras. Letra D, um burro vai devagar. Vamos ver qual é a opção correta. É a letra B, justamente aqui estava escondidinha, E agora eu mostrei e ela está aí para que vocês observem que ela é a opção correta. Letra B. Eita vida besta, meu Deus. Então, essa palavrinha eita é uma linguagem característica dos mineiros. Vamos à próxima questão. Na questão 2, no verso devagar as janelas olham, o poeta atribuiu características humanas a um ser inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente é esse conteúdo, figuras de linguagens, a gente já trabalhou em meses anteriores. Sempre vai aparecendo figuras de linguagens em alguns conteúdos, e principalmente nos textos poéticos, porque é uma das características dos textos poéticos é a presença de figuras de linguagem. Então, a letra A diz que é uma anáfora, a letra B, antítese, e a letra C, comparação. Vamos ver a próxima? Prosopopeia. Então, isso quer dizer que prosopopeia é a figura de linguagem presente no verso. Devagar, as janelas olham. Então, janelas tem olhos? Claro que não, Mas o que diz a pergunta? Que é características humanas a um ser inanimado. Janela não é um ser humano, é um ser inanimado. Então, ele foi personificado, a janela. Então, a resposta correta é prosopopeia. Então, vamos dar continuação à atividade. Na terceira questão,
No verso, devagar as janelas olham. Metaforicamente, o poeta caracteriza os moradores da pacata cidade retratada. Que características dos moradores o verso revela? Esse verso que eu acabei de ler. Letra A, ele revela a atenção, generosidade, rejeição. Vamos ver qual característica se adequa aí neste verso? Curiosidade, né? Então, quando as pessoas das suas janelas olham, isso nos remete à curiosidade, né? Então, curiosidade é a resposta correta. Continuaremos aqui com a nossa atividade complementar. Essa atividade complementar é um reforço do conteúdo a qual nós estamos estudando, que é o poema de Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer. Então, aqui, como primeira questão, né? Primeiro tem o poema aí novamente, para vocês lerem. Aí vem o enunciado. O poema acima faz parte do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, publicado em 1930 e tem como título Cidadezinha Qualquer. Leia o poema e assinale a alternativa correta. Então, você vai ler as questões, são 5 opções, e vocês vão marcar aquela opção correta, que seja referente ao poema Cidadezinha Qualquer. Na segunda questão, a pergunta, letra A, qual é o tema do poema? Então, na aula anterior, se você quiser rever aquele slide explicativo, aquele slide autoral que eu coloquei no grupo, faça isso, que lá eu expliquei e tem lá bem explícito sobre a temática abordada no tema. Então, você vai colocar aqui, né, qual é o tema do poema, a temática do poema, o assunto do poema. Letra B. Explique o título da poesia. Então, qual é o título da poesia? Cidadezinha Qualquer. Então, como você dá uma explicação para a escolha desse tema? O que foi que você achou do tema Cidadezinha Qualquer? O que quer dizer cidadezinha, esse nome no diminutivo? Tá? Reflitam e aí coloquem a opinião de vocês, tá? E a letra C, que figura de linguagem apresenta no poema acima? Você vai citar qual figura de linguagem, tá bom? Na terceira questão, versos livres são os que não têm métrica, ou seja, não têm as medidas corretamente, né? Que certos poemas, eles vêm com a métrica correta, tá? E os brancos são os que não têm rimas, então os versos brancos não têm rima. Voltando aí, versos livres são os que não têm métrica, não seguem uma estrutura. E os brancos são os que não têm rimam, não rimam a última palavra de um verso com a do verso seguinte. Então, o enunciado, analisando o poema de Carlos Drummond de Andrade, percebe que seus versos são, letra A, livres e rimados, B, metrificados e brancos, C, livres e brancos, D, metrificados e rimados, E, impossíveis de confirmar. Então, você vai ver, você já sabe que os versos brancos são os que não têm rimas, e os versos brancos, né? Os livres não têm métrica, os livres não têm métricas, e os brancos não têm rimas. Repetindo,
Os versos livres são os que não têm métrica e os brancos, os que não têm rimas. Então, você vai assinalar a que você achar correto. Até a próxima aula.